De repente, tudo mudou. Quando olhamos ao nosso redor, percebemos que tudo mudou. Nada é mais como antes. E de repente, nos deparamos com o novo. Um novo padrão para viver. Tivemos que conviver com novas regras, com o distanciamento. Viver com o que não é comum. O difícil é que o novo pode gerar em nós um sentimento de ansiedade, de insegurança e, por que não dizer que nos traz também o medo? Vivenciamos momentos de muitas dúvidas e questionamentos. Mudaram-se as rotinas, os relacionamentos ganharam um novo sentido. Muitos planos tiveram que ser adiados. E como no acorde musical, a vida que tinha seu ritmo acelerado, alvoroçado, de repente a vida teve que dar lugar a uma pausa necessária, porque agora necessário mesmo é preservar a vida. Mesmo que para isso se tenha que encarar a morte todos os dias, é necessário estarmos juntos, ainda que separados. O momento atual nos sugere mudanças. Estamos vivendo um momento de recolhimento. E essa é a oportunidade de olhar para o que precisa ser feito agora e não amanhã. A mudança que existe lá fora exige uma mudança em nós aqui dentro, o que nos leva a fazer uma reflexão e olhar com atenção para nós mesmos e descobrir o verdadeiro valor da vida, que está nas coisas mais simples, está em tudo aquilo que nos liga a Deus. No cenário que estamos vivendo, a família tem representado um papel de destaque no que diz respeito à proteção. E a frase mais ouvida e pronunciada é: fique em casa. A nossa casa se tornou o lugar mais seguro. Para passar esse momento, o foco voltou-se para a família. O redescobrimento do importante papel da família na sociedade. Família deve ser lugar de bênção. Família deve ser o abrigo seguro. Mas diante de tantos desafios que surgem à nossa frente, devemos estar no lugar mais seguro. E a casa está segura quando ela está edificada na rocha, quando ela é construída em uma base firme. Esse princípio pode ser aplicado à família. Ela vai estar segura se os fundamentos da palavra de Deus forem aplicados em nossa vida. E mesmo se vier a tempestade, os ventos fortes, ela resistirá, será preservada, ela estará segura. Amém. Graça e paz, igreja. Paz do Senhor a todos. Hoje eu vim falar um pouco de mim, um pouco da minha vida, né? O que está acontecendo. Quem me conhece sabe, né? Tudo que eu passei, a maior tristeza que eu vivi em minha vida, né? Que é algo assim que eu pensei que a minha vida já estava perdida, que não haveria mais jeito, né? Que tudo tinha acabado. Mas o Senhor, quanto a infinita misericórdia, né, me mostrou e me mostra todos os dias que Ele está comigo, o quanto Ele me ama, né? O Senhor tem cuidado de mim de maneira tão especial, num momento tão difícil que eu achei que não ia dar certo, que eu ia ser uma das primeiras a cair, sabe? O Senhor tem me levantado, tem me sustentado todas as manhãs, tem colocado sorriso no meu rosto, a alegria, né, de viver. Eu vejo hoje os detalhes, assim, sabe, da presença do Senhor em minha vida, o cuidado infinito que Ele tem comigo e com todos da minha família, né? A dor que hoje eu já não sinto como antes, a confiança que eu tenho no Senhor é diferente, né? Porque hoje eu tenho vivido os propósitos dele em minha vida. Tudo que o Senhor me prometeu, nos prometeu, na verdade, o Senhor cumpre, né? Ele sara nossas dores, Ele nos fortalece, Ele nos levanta, até quando nos sentimos fracos, né? É nesse momento que o Senhor, a força, né, o poder dele se aperfeiçoa em nossas vidas. Então é isso que eu tenho passado, esse momento difícil em que todos nós estamos com medo, né? Medo eu sinto, mas eu tenho uma confiança, hoje eu tenho uma esperança, né, no Senhor. E eu fiz tanta coisa bacana, sonhos assim, sabe? Sonhos passados que eu
achei que eu nunca ia realizar, eu tenho realizado. Todo medo, um medo incrível que eu senti, eu tenho vivido, sabe, momentos assim de coragem, de superação em minha vida. E o conselho que eu dou a todos hoje, né, é que creiam no Senhor de todo o coração, que Ele é Deus, Ele é Senhor para sarar todas as nossas dores, para cessar todas as nossas tristezas, né? E nos fazer confiar mesmo, todos os dias, em todo amanhecer, né? No nosso acordar, que eu não fazia questão, para mim, tanto fazia amanhecer, anoitecer, eu não tinha motivos algum, eu não via para sorrir. E hoje, para a honra e glória do Senhor, graças a Deus, eu vivo uma vida feliz. Obrigada, Jesus, e obrigada a todos por essa oportunidade. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja e permaneça com todos. Estamos no Congresso da Família, cujo tema é a família e os desafios de um novo tempo. E esse final de semana, o tema escolhido foi a saúde mental. E como já sabemos, o cuidado com a saúde mental tem melhorado ao longo do tempo. E, no entanto, o preconceito ainda fala mais alto. O estigma social ainda é obstáculo para que as pessoas busquem ajuda. Por isso, especialistas têm chamado a atenção para os transtornos mentais e principalmente a depressão, porque hoje é a causa principal do número de suicídios. Nós temos, atualmente, os dados não estão atualizados, mas temos 800 mil pessoas que suicidam a cada ano. Aqui no Brasil, a nossa média é de 31 pessoas por dia, né? Vamos falar um pouco hoje sobre depressão maior unipolar. Por quê? Porque nós temos a bipolaridade, né? Nós temos uma depressão bipolar, que muitas vezes as pessoas que sofrem esses transtornos, outras chamam as pessoas de dupla personalidade, dizem que as pessoas têm dupla personalidade, quando na realidade ela só tem um transtorno bipolar. Nós temos também aí uma depressão pós-parto e temos outros subtipos de depressão. No entanto, a depressão maior unipolar é a que mais acomete a grande maioria das pessoas. A Organização Mundial da Saúde falou em 2018 que agora, esse ano de 2020, a depressão ela seria a doença mais incapacitante no mundo. Isso nem existia a Covid ainda, né? E ainda tinha uma perspectiva para que em 2030 essa doença fosse mais frequente nas pessoas em todo o mundo. Ainda em 2015, a própria Organização Mundial da Saúde confirmou que tiveram 322 milhões de pessoas com quadro depressivo no mundo, né? Agora você imagine que hoje, após a epidemia da Covid-19, onde esses números com certeza estão aumentando, como ficarão esses dados, né? Mas e no Brasil? No Brasil nós temos 5,8% da nossa população que já foram acometidas de depressão. Isso significa 11,5 milhões de pessoas, né? Mesmo com esse índice muito alto, o Brasil é o quinto no mundo no quadro depressivo. É o maior na América Latina. E nas Américas, o Brasil só fica atrás dos Estados Unidos, assim como a Covid-19. Mas eu quero chamar a atenção de um aspecto extremamente interessante para o Brasil. Por quê? Porque o Brasil é considerado um país de fé. Embora nós somos um Estado laico, mas o Brasil é considerado um país de fé e a sua grande maioria professa a fé cristã. Nós também somos considerados o país do carnaval, né? Somos considerados o país do futebol, nós somos o país do samba.
né? Então, como é que o país da alegria, o país do samba, do carnaval e do futebol, o país da fé, também é o país da depressão, é o país da tristeza, né? Esse aspecto eu quero que a gente pense sobre isso, que a gente passe a refletir o que é que leva essa população a ter tantos casos de transtorno depressivo, quando na sua realidade ela tem uma aparência de alegria. A depressão, ela é um transtorno, vamos dizer assim, democrático. Por quê? Porque ela atinge preto, branco, rico, pobre, criança, adolescente, adulto e idoso. Ela tem um grau que pode ser leve, moderado e grave. Uma pessoa em um quadro de depressão grave, ela pode chegar até um estado de catatonia, né? Que é onde a pessoa vai ficar como se ficasse uma estátua. Por quê? Porque ela quase que não se mobiliza quando ela entra em uma catatonia. E ao chegar num estágio desse, é necessário que ela vá tomar uma eletroconvulsoterapia, que é aquilo que a gente vai dizer que no passado se dava maluco, o choque ou o eletrochoque, mas se faz de extrema necessidade que a pessoa tome. Por quê? Porque você não pode permitir que uma pessoa morra sem um socorro, né? Nós também vamos ver que as mulheres, ela tem uma vulnerabilidade maior para um quadro depressivo que os homens. Por quê? Porque a mulher tem uma questão hormonal aí, né? E por conta disso ela vai ter depressão na menarca, que é a primeira menstruação, ela vai ter depressão no pós-parto e ela vai ter depressão na menopausa. Todas as mulheres, não. A gente não pode dizer que a regra é geral para tudo e para todos, né? Uma pessoa dentro de um quadro depressivo, ela vai estar altamente narcísica. Por quê? Porque ela está voltada para ela vai viver introspectivamente, né? Ela vai se encontrar como um caracol dentro da sua própria concha, né? Então você percebe a condição de uma pessoa nesse quadro. Mas o que leva a uma pessoa à depressão? O que provoca realmente a depressão? A depressão, ela é uma doença que não tem um fator causal. Ela não tem uma única causa para que seja provocado em alguém, mas de alguns fatores, né? Inclusive eu vou falar da grande maioria desses fatores. Mas algo me chama mais atenção, que é a questão do desamparo, né? E vamos pensar num desamparo a partir do nascimento de uma pessoa. Porque a gente deve sempre olhar o humano a partir do seu nascimento. O bebê, o que acontece com ele? Ele está lá, né, no ventre da mãe, literalmente no paraíso, né? Literalmente no paraíso. Ele não precisa se esforçar para nada, porque tudo que é necessário a ele vai estar ali dentro do líquido amniótico, mas ele vai ser expulso do paraíso. A gente vai ver que no nascimento, as coisas começam a acontecer a partir do nascimento. Por quê? Porque no momento do nascimento, quando se acontece um parto normal, a maioria das mães geralmente choram, gritam de dores. Então, aquele bebê vem já ouvindo gritos, uma luz forte, pessoas falando ao seu redor, um ambiente frio, e olha o quadro de onde ele estava e olha para onde ele vem. Tem que agora respirar com os seus próprios pulmões. E o que é que ele faz? O primeiro ato dele é chorar. E se ele não chorar, alguém vai provocar esse choro nele. Aí eu pergunto, primeiro ato da vida, é fácil viver? É fácil viver? Né? E ele começa já a partir daí. Como é que ele vai dirigir a sua vida? Não sabemos. Isso é uma incógnita, né? Então, temos outros fatores que também funcionam como gatilhos para um quadro depressivo. A questão genética, por exemplo.
Todas as pessoas que têm na sua genética uma predisposição para depressão, seus familiares sofreram de depressão, ela também vai desenvolver uma depressão? Pode ser que sim, pode ser que não. Como qualquer uma outra doença que tenha na sua carga genética, ela também pode desenvolver, como também pode não desenvolver, né? Mas nós vamos ter alguns gatilhos aí que vão provocar esse quadro depressivo, como bebida alcoólica, né? A dependência alcoólica, ela funciona como um estímulo, porque o álcool, mesmo que aquela pessoa alcoolizada faça risos, mesmo que ela brinque muito, o álcool é extremamente depressor. As drogas ilícitas, por exemplo, a maconha. A maconha é altamente depressora. E o uso constante de algumas outras drogas também pode estimular ao quadro depressivo. Outra questão que nós temos, e agora eu chamo bastante a atenção das famílias, né? Principalmente por estarmos no mês da família, no congresso da família, são os traumas psicológicos que as pessoas vivem ao longo da sua vida, né? E muitos desses traumas vêm por conta de quê? Dos abusos, das violências que as pessoas vivem e que começam dentro das suas casas, né? Nós temos aí uma violência física que é estarrecedora, né? O pai bate nos seus filhos de forma violenta, a mãe bate nos seus filhos de forma violenta, o marido espanca as suas esposas, chegando até ao feminicídio, né? Muito raramente a mulher bate no marido, mas geralmente o marido sempre agride essa esposa, e os filhos, além de serem violentados, eles convivem com essa violência. Isso vai repercutir na sua historicidade de vida, da mesma forma que a violência psicológica. A violência psicológica começa também dentro de casa, passa por o seu entorno e ele vai ter também lá fora, né? Quando ele entrar na escola, em outros lugares, ele também vai sofrer uma violência psicológica. Mas vamos pensar a partir da nossa casa, né? Quando os pais, que são as primeiras pessoas, os primeiros cuidadores, eles vão dizer para os seus filhos o quê? Você é burro, você não aprende, você é incapaz, você é insuficiente, você não serve para nada, nunca vai ser ninguém na vida, né? Começa por aí, não vou entrar em outros, esses já são suficientes. O marido faz isso também com as suas mulheres, as mulheres também fazem isso com seus maridos. Então, na família, geralmente a violência psicológica acontece no dia a dia. Temos também, e que o Brasil, agora esse mês, foi escancarado a violência sexual, né? Principalmente com as crianças. Não começa na área externa da nossa casa. Essa violência sexual, ela começa dentro da nossa casa. As crianças começam a serem abusadas dentro da sua família, pelo familiar que ela tem confiança. Se ela não tivesse confiança, ela não se deixaria ser aliciada, né? Porque dificilmente uma criança se deixa ser aliciada por alguém que ela não conhece, ela não chega muito próximo. Mas o familiar não. E a gente está vendo o que está acontecendo. Isso não é algo de hoje, isso não é algo de novo. Isso é algo muito velho dentro das famílias. Nós temos também os conflitos conjugais. Durante esse período dessa pandemia, o número de divórcio tem aumentado. E pense que nós não estamos com todas as estatísticas funcionando bem por conta da pandemia. E tem aumentado por quê? Por conta de conflitos conjugais. Por que tantos conflitos em um momento desse de pandemia? Eu não sei, as mulheres não sabem quem foram os homens com quem elas casaram. Por sua vez, os homens não sabem com quem são as mulheres que casaram, não sabem quem são os seus filhos
E a partir do momento que passaram a ter que conviver diariamente juntos, de dia e de noite, não tem mais a escapadinha no bar, não tem mais o trabalho, não tem mais para onde ir, a bomba estourou. Isso deu vários divórcios. O que vai acontecer no futuro? Não sabemos. Mas com certeza, muitos quadros de depressão nós vamos ter aí. Porque todos esses eventos que eu falei agora são facilitadores, são motivadores, são estimuladores para um quadro depressivo. Nós temos também uma outra questão, que é a bioquímica cerebral. Nós temos alguns neurotransmissores como dopamina, serotonina, a noradrenalina, que funciona como um estímulo ao bem-estar, à sensação de prazer, à alegria. E quando há uma baixa nesses neurotransmissores, nessa bioquímica, também facilita, é um fator facilitador de depressão. Ele sozinho vai causar depressão? Não, mas ele vai funcionar como um estímulo, assim como eventos estressantes, os lutos que nós consideramos as perdas, aí uma perda de emprego, uma doença física ou uma doença mental, tanto uma doença da própria pessoa quanto de um familiar. Muitas vezes o diagnóstico de uma determinada doença não mata aquela pessoa, mas a depressão que ela vai ter por conta daquele diagnóstico vai levar ela à morte, né? E temos também o luto, literalmente falando, que é o luto da morte. E nesse momento nós temos vivenciado uma tristeza, um sofrimento muito grande com esse luto da morte por conta dessa pandemia do Covid-19, que tem sido devastador. Então, quando a Organização Mundial de Saúde disse que em 2020 ela não sabia que haveria essa pandemia, é como se já estivesse sabendo o que iria ocorrer, né? E a partir daqui nós vamos ter muito mais doenças do que o que nós esperávamos. Mas como vamos dar um diagnóstico de depressão, né? Esse diagnóstico é clínico. Muitos médicos eles dão, mas na realidade isso é digamos assim, da ordem do psiquiatra, né? Porque é ele que trabalha com a saúde e a doença mental. Então, esse diagnóstico seria da alçada dele. Os neuropsicólogos, eles também podem fazer. Por quê? Porque eles vão submeter as pessoas a uma bateria de testes e que vão detectar se realmente tem uma depressão ali ou não. Exames laboratoriais não evidenciam nenhum quadro de depressão. Mas, além dos testes e tudo isso, é necessário que sejam detectados entre 4 a 5 sintomas 4 a 5 sintomas para que seja, durante um período de 2 semanas, de 14 dias, para que seja realmente confirmado uma depressão de 14 dias até 2 anos de forma ininterrupta. Não adianta ter um quadro depressivo em uma semana, daqui a um mês ter outro. Passou, daqui a 3 meses, outro. Não. Para que realmente seja diagnosticado, vai ser entre 14 dias a 2 anos, de forma ininterrupta, embora tenha alguns quadros, tenha alguns episódios que durem entre 3 meses até 1 ano, ou 3 meses, ou 6 meses. Depende do quadro, depende de como vai se dar o tratamento, depende de como vai ser essa ajuda. Mas também vamos ter quadros crônicos que as pessoas vão ter depressão, arrastar sua depressão até a sua morte, né, por muitos longos tempos. Como também algumas pessoas vão ficar bem durante 1 ano ou 2 e depois ela vai ter uma depressão recorrente algum tempo. E como eu falei dos sintomas, eu vou listar alguns sintomas aqui, porque é necessário que se detecte esses sintomas para que realmente possa haver um diagnóstico.
tem aí uma questão de uma apatia, né? Que é uma indiferença afetiva, né? Para mim, tanto faz como tanto fez. Né? Tem uma falta de sentimento. A pessoa não consegue, não sinto mais nada, né? Nada funciona. Tem uma irritabilidade aumentada, a pessoa ouve um ruído, ouve pessoas, ouve vozes e já fica irritada por conta disso. Um humor depressivo, uma sensação de tristeza, essa é uma característica muito forte na depressão, que é a tristeza. Você está triste não significa que você está em um quadro depressivo. Mas uma pessoa em um quadro depressivo, ela tem muita tristeza, né? É uma característica muito forte. Um choro recorrente, né? Mal a pessoa começa a falar, ela já começa a chorar. Às vezes até parece que só o vento passou, o choro já caiu, né? Isso é constante. Tem também uma anedonia, que é uma falta de prazer. E essa falta de prazer não é só em uma questão, é em todos os âmbitos da sua própria vida. Ela não consegue sentir prazer em nenhuma esfera. Tem uma fadiga, um cansaço fácil, um cansaço constante, de ter a sensação daquele corpo que está pesado. Tem uma diminuição aí de vontade, tem um desânimo, não tem um pique para mais nada. A pessoa normalmente fala dessa forma, que não tem pique para nada. Tem uma insônia, como também tem um sono muito profundo, dorme o dia todo, dorme demais, né? Existe também uma perda de apetite, como também tem um aumento de apetite. Da mesma forma, existe um aumento de peso, como uma diminuição de peso. Tem também um outro aspecto, né, que é a diminuição da libido, né? Muitas vezes, e tem aí uma disfunção erétil, tem aí um orgasmo retardado por conta desse quadro depressivo. As pessoas também, num quadro depressivo, ela tem uma ideação negativa, ela tem um pessimismo em relação a tudo. Tudo é ruim, nada presta, nada tá bom. Né? Tem uma ideia de arrependimento. E esse arrependimento não é o arrependimento do cristianismo, mas é um arrependimento porque e até amaldiçoa, né? Aquele dia que viveu, porque nasceu, aquele dia que nasceu, né? Porque nasceu, porque está viva, se arrepende porque nasceu, se arrepende porque viveu, se arrepende porque fez, se arrepende porque não fez. Uma culpabilidade exacerbada. Se o sol nasceu, a culpa é dela. Se o sol vai ter que se pôr, a culpa também vai ser dela. Traz uma outra característica que é uma ruminação, né, de mágoas antigas. Aquelas pessoas gostam de guardar aquelas mágoas, trazer consigo aquelas mágoas e vão estar ali constantemente batendo sobre aquelas mágoas. Tem uma visão de mundo assim, marcado pelo tédio. A vida é vazia, a vida não tem sentido, nada vale a pena. E aí, se nada vale a pena, se não tem sentido, vem a ideação de morte, vem a ideação do suicida. E aí ela vai criar formas de tentar o suicídio. Porque não tem esperança, não tem expectativa e tem a sensação de que o tempo também para ela não passa de jeito nenhum. Então, na realidade, nós vamos dizer que essa pessoa é como se fosse um morto-vivo. Ela traz uma vida de um corpo que não consegue gerar vida. Aquele corpo não se faz viver, não se faz vida. Ele fica com uma vida dentro dele que não se movimenta. Né? Os dois não se fazem um, de forma alguma. Também por conta desse quadro depressivo, a pessoa pode ter o quê? Um déficit de atenção, um déficit de concentração, um déficit de memória, dificuldade de tomar decisões, uma lentificação no pensamento e como também um embotamento da consciência. Ela não tem a percepção real das coisas porque está com a sua
consciência embotada. Mas existe uma outra característica que também é muito forte, todas as pessoas são assim, não, mas que é muito forte, que é a autoestima rebaixada, né? Um sentimento de menos-valia, e eu falei lá atrás que vai provocar esse sentimento de menos-valia, né? Essa pessoa ela não se sente suficiente para fazer nada, para desenvolver nada, como ela é incapaz, né? Se sente totalmente incapaz, improdutiva. Ela tem uma vergonha de tudo, porque ela não tem como desenvolver nada. Então ela é um peso, né? Ela sente um peso para ela, para os familiares, assim como para os seus amigos, né? Ela tem uma outra coisa que é ficar na cama, né? A pessoa quer ficar na cama o tempo todo, nem sempre é dormindo, mas ela quer ficar lá, de preferência em um quarto escuro, onde não entre ninguém, não precise receber visitas, não quer muita conversa. Quando fala muito pouco. Quando responde de forma monossilábica. E às vezes ela chega até mesmo ao mutismo, porque ela não quer falar e não fala nada, né? Tem aí também uma taquicardia, tem uma sudorese, tem dores. Uma pessoa que está num quadro depressivo, ela sente muitas dores e às vezes ela busca um médico por conta daquela dor. Ela não busca o médico por conta da sua depressão, mas ela busca por conta de uma dor que ela sente no físico. E aí faz exame e não detecta nada. E o médico diz que ela não tem nada. E isso dói, né? Mas a dor dela não está no físico, a dor dela está na alma, né? E outra característica também que muitas pessoas têm é a falta de cuidado. A falta de cuidado consigo e com os outros, com a família, com a casa, e chegando ao ponto de ela não tomar banho, né? Que é necessário, se faz realmente extremamente necessário que os seus familiares peguem ela para dar um banho, peguem ela para cuidar, porque ela não tem vontade de fazer nada. Aí você pergunta, diante de um quadro desse, essa pessoa tem cura? Tem tratamento para isso? Tem. Graças a Deus que tem tratamento para a depressão. Um tratamento diferenciado das outras doenças, que é a depressão. Ela não pode ser tratada exclusivamente com remédio, né? Ela não funciona só com medicação. Por quê? Diante do que eu falei, ela tem o quê? Ela tem fatores que são biológicos, mas ela tem fatores psicológicos e sociais. Então ela necessita de uma terapia medicamentosa, como ela necessita de um psicólogo ou de um psicanalista, e também, por conta dos fatores sociais, ela necessita de uma rede de apoio que possa ajudá-la, né? E essa rede pode ser os seus próprios familiares, a igreja que ela congrega ou uma outra religião que ela frequente, os seus colegas de trabalho, sua vizinhança, as pessoas que estão em torno dela necessita ajudar ela. Por quê? Porque uma pessoa dentro de um quadro depressivo, ela não sai sozinha, né? Ela não tem força suficiente para sair sozinha. Por isso ela precisa de uma rede de apoio. Em contrapartida, ela também precisa partir dela a vontade de fazer o tratamento. Por quê? Porque você não pode tomar um remédio por ela, nem você pode fazer uma terapia por ela. Então é necessário, para que se o tratamento dela funcione bem, que ela tenha essa vontade. E aí nós temos uma questão que eu quero chamar muito a atenção de familiares, de quem teve, de quem já tem e que possa um dia ter, que é a questão de como falar com uma pessoa dentro de um quadro depressivo. Normalmente as pessoas chamam as pessoas de preguiçosa, não querem levantar da cama, não querem fazer nada, são irresponsáveis, não têm fé. Se está dessa forma, é porque está faltando fé, né? Se está dessa forma, é porque pecou. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Por quê? Depressão, meu amigo, meu amado,
é uma doença na alma. Ela funciona como um câncer na alma de um ser humano. Ela vai corroendo até a morte. Você sabe que as pessoas vão aos suicídios até depois de tomar uma medicação? Porque às vezes ela quer morrer, mas ela não tem força suficiente. Mas a partir do momento que ela é medicalizada, ela tem um novo ânimo, ela tem uma energia e ela comete o suicídio. Porque a dor que ela quer matar dentro dela é muito maior do que a vontade de viver. Ela não quer tirar a vida, ela quer tirar a dor, só que ela não consegue. Portanto, nós precisamos ter um cuidado quando falamos com essa pessoa, porque precisamos falar com ela de uma forma que ela venha buscar ajuda e não que ela tente se autodestruir. A Bíblia vai nos mostrar, né, porque como muitos dizem que é falta de fé, a Bíblia vai nos mostrar várias pessoas que em alguns momentos apresentaram um quadro depressivo, embora naquela época não se falasse disso ainda, né? Mas você pode ir lá e vai ler Naomi, você vai ver Elias, você vai ver Jeremias. Mas eu peguei alguém com características bem diferentes, né? Porque eu achei interessante o perfil dele, que vai quase que de encontro a uma pessoa depressiva, né? O perfil dele vai de encontro ao perfil de uma pessoa depressiva. Por quê? Ele era guerreiro, né? Ele era guerreiro, um homem poderoso, né? Um rei, uma pessoa de fé, um homem segundo o coração de Deus, né? Um homem que escreveu diversos salmos, um homem que matou o gigante, né? Então você não vai dizer que essa pessoa era uma pessoa que não tinha fé, né? Então nós vamos ver, eu vou ler aqui, o rei Davi, a declaração que ele faz no Salmo 31, no versículo de 9 a 12, você vai ver a declaração dele e como ele se coloca, o que ele diz dele estar vivendo naquele dia. Eu não estou falando do contexto do Salmo, mas da declaração que Davi faz dentro desse Salmo. Ele diz: tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumido estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. Por causa de todos os meus inimigos, fui o opróbrio, fui a vergonha dos meus vizinhos e um horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Dá para pensar porque alguém fugiu dele, né? Estou esquecido no coração deles como um morto. Sou como um vaso quebrado. Uma pessoa que se sente um vaso quebrado e sente que está morto no coração de outras pessoas, não tem outra alternativa senão um quadro depressivo, né? Mas nós vamos ver como que uma pessoa vai sair desse quadro, né? Como que ela vai sair. Eu já falei da questão do tratamento medicamentoso, mas eu vou falar também um pouco de um acompanhamento psicológico ou psicanalista. Como que isso vai se dar? Isso vai se dar e nós vamos chamar de uma retificação subjetiva, e eu vou dizer para vocês, para que fique bem mais fácil o que é isso, é ali quando o apóstolo Paulo ele diz, em Romanos 12:2, ele diz o quê? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos na revelação do vosso entendimento. Então, uma retificação subjetiva é exatamente isso. O sujeito ele vai ter que buscar mudar a sua historicidade, o contexto da sua própria vida. Então, o psicólogo ou psicanalista é aquela pessoa que vai estar habilitada a ajudar aquela pessoa. Como assim? Porque é ela quem vai ouvir as suas dores, as suas angústias,
vai atuar como um guia para encontrar caminhos a serem seguidos, porque ela vai caminhar junto com ele, né? Não vai ser a melhor amiga ou nem o melhor amigo dele, mas em contrapartida vai ajudar com que ele encontre outros amigos e muito mais ter um encontro consigo mesmo, né? Ele possa ter um encontro consigo mesmo e quebrar aquele espelho onde ele se enxergava com menos valia. Ele pode ser o seu melhor amigo. Ele pode desfazer o conflito que ele tem dentro dele com ele mesmo, né? Recuperar os seus sonhos, escrever uma nova história, né? Gerar novos planos, gerar em si mesmo a esperança, reativar, sobretudo, a sua motivação a viver. E nós temos a base do Evangelho é o quê? A base do Evangelho é amor. E Jesus disse o quê? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, é necessário que você se ame. É necessário que eu me ame para a partir daqui eu amar o outro. Então, o amor a mim não é a questão de um amor egoísta, mas eu preciso me amar. E para concluir, eu recebi de presente. Por que eu recebi de presente? Porque no grupo de lá da clínica alguém jogou, né? Alguém postou lá como se fosse um poema. Postou um texto e não identificou quem era o autor. Então eu aproveitei e fiz algumas alterações. E eu vou ler agora esse texto, porque eu quero que ele também fique na sua memória, né? Diante de tudo isso que eu falei, eu vou encerrar com esse texto que diz: engole o choro, engole sapo, cala a boca, cala o peito, mas o corpo fala, e como fala. Fala a ponta dos dedos batendo na mesa, fala os pés inquietos na cama, fala a dor de cabeça, fala a gastrite, fala o refluxo, e a ansiedade também fala. Fala o nó atravessado na garganta, fala a angústia, a ruga na testa, essa também fala. Fala a insônia, como também o sono exacerbado, né? Você se cala, mas falatório está lá dentro, né? Falatório começa dentro de você. As pessoas adoecem porque cultivam e guardam as coisas não digeridas dentro de seus corações. Expressar tranquiliza a dor. Dor não é para sentir o tempo todo. Dor é uma vírgula. Dor é como o deserto. Deserto não é lugar de morada. Deserto é lugar de passagem, tão somente. Então, faça uma carta, faça um poema, escreva um livro, cante uma música, pegue as sapatilhas, sapateie, né? Faça uma piada, dê uma risada, não custa nada, né? Faça um texto, desenhe um quadro, faça um encontro com seus amigos. Estamos em pandemia. Faça um encontro virtual, né? Faça uma corrida no parque, fala para o seu analista, mas também converse com Deus. Se pinte de artista, papeie com seu cachorro, também converse com as plantas, né? Solte um grito para o céu, faça como Bartimeu: Jesus, eis-me aqui, Jesus, me escute, né? Mas não se cale, hipótese alguma, não se cale. Por quê? Porque se você engolir tudo o que sente, no final, você se afoga. E enfim, falar é desafiador. Falar desafia a dor, né? E a palavra do Senhor nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E que Deus os abençoe.